Com o aparecimento da internet, houve dois grandes momentos para nós conseguirmos fazer aqui dinheiro com as mesmas. Primeiro, já depois da internet ter sido criada, não é? Foi o aparecimento das redes sociais, tá? Antes era tudo muito artificial. Tu tinhas um site, tinhas de ter um link para encontrar aquela empresa, tinhas o Alta Vista antes de aparecer o Google, que já era um motor de pesquisa, mas era mais fraquinho. Depois apareceu o Google, ficou melhor. Mas o Google era ligação de sites para sites. Não havia ligação de pessoas para pessoas, como existe com as redes sociais hoje em dia, não é? Depois surgiu então as redes sociais, foi um boom. O pessoal mais velho lembra-se do Messenger, o pessoal lembra-se do Wi-Fi, o pessoal lembra-se do Orkut, mas a explosão mesmo foi com o Facebook, ok? Com essa explosão do Facebook, surgiu o primeiro grande momento para conseguirmos, enquanto empresas, enriquecer aqui nas redes sociais, que foi através do boom do tráfego orgânico. Então, já as pessoas todas estavam nas redes sociais, as pessoas estavam a falar por lá, estavam lá, mas o conteúdo ainda era pouco, ainda era escasso, porque não existiam muitos criadores de conteúdo. Quem criava conteúdo eram outras pessoas de uma forma amadora, ninguém fazia aquilo de forma profissional. Então, como não havia muitos criadores, não havia muitas empresas, quem entrou cedo e quem começou a trabalhar cedo a parte orgânica das redes sociais fez muito dinheiro, tá? Então, quem é que fez o dinheiro? As empresas em si, que aderiram de uma forma rápida, e as empresas, as primeiras agências de marketing digital ganharam muito dinheiro também, porque conseguiam estar presentes, conseguiam ter muitos clientes, porque a concorrência era mínima, tá? O segundo grande momento para fazer dinheiro com o digital foi através dos anúncios. No início não havia anúncios patrocinados no Facebook. De repente começou a haver. E nessa primeira fase aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com o tráfego orgânico. Os patrocinadores eram muito poucos, ninguém acreditava naquilo. As grandes empresas anunciavam nos meios mais tradicionais, jornais, revistas, televisão, por aí, e as pequenas empresas não tinham o hábito de anunciar. Quando anunciavam era tipo flyers, ou no máximo na rádio local, tá? Então, quando apareceu o tráfego pago, algumas empresas beneficiaram muito disso e, mais uma vez, algumas agências de marketing, alguns profissionais de marketing beneficiaram-se muito disso também. Porque é que eu digo que neste vídeo aqui que é o fim então da hype da inteligência artificial? Porque muitas pessoas pensaram que esse era o terceiro momento. Agora, com a criação, a invenção da inteligência artificial, com esses modelos de linguagem, as empresas iriam conseguir fazer mais dinheiro. As empresas em si e as agências de marketing. E porquê é que isso não acontece? Porque se nós olharmos, nós reparamos que tanto o tráfego orgânico como o tráfego pago é tráfego. São coisas completamente diferentes. São ferramentas digitais de inovação, mas tu não podes estar a colocar um novo canal de mídia no mesmo patamar que a inteligência artificial, porque são ferramentas completamente diferentes. O que é que existe hoje em dia? As pessoas foram ao chat GPT, viram que aquilo realmente é fantástico e pensaram assim, isto aqui vai ser o futuro. E vai. Mas se formos a olhar quem realmente está a lucrar com isto, eu vou-te dizer, eu não vejo as pequenas empresas a lucrarem muito com isto. Sendo super sincero. Claro que todas as pessoas são beneficiadas, mas eu não vejo ao ponto como aconteceu no início do aparecimento das redes sociais e com o início do aparecimento do tráfego pago. Porque repara, tráfego orgânico, tráfego pago traz mais visibilidade para o teu negócio. A inteligência artificial não traz mais visibilidade para o teu negócio. Então, quem é que se beneficia? Que tipo de empresa é que se beneficia com este tipo de tecnologia? O tipo de empresa que já tem mídia, que já tem tráfego, já tem um bom topo de funil. Tá? O tipo de empresa que tem muito suporte. E essas empresas que já têm um topo de funil definido, essas empresas que já têm muito suporte, são empresas maiores. Então não é aquela loja de género, aquele consultor imobiliário, aquela imobiliária, aquela farmácia. Não, já são aglomerados. Tá? Então muitas pessoas trataram esta invenção da inteligência artificial como um terceiro grande momento da explosão da internet e apesar da tecnologia ser fantástica,
em, assim, tipo, exemplos práticos para pequenas empresas, elas são beneficiadas por ter o ChatGPT, repara. Mesmo as agências de marketing são super beneficiadas por ter estes modelos de linguagem. Então eles conseguem criar mais criativos, conseguem criar mais copies em muito menos tempo. Mas não é algo que tu consigas vender tão facilmente a outras empresas e não é algo que tu digas assim, eu tenho uma empresa, tenho um negócio local, eu vou implementar e as minhas vendas vão explodir. E isso acontecia com tráfego orgânico, isso acontecia com tráfego pago. Os primeiros que entraram e que foram sérios conseguiram muitos clientes. Tu pegas na inteligência artificial, ela não te traz mais clientes. Então, a inteligência artificial pode-te melhorar processos, pode-te aumentar a produtividade, mas ela não te traz mais clientes. É a diferença do tráfego orgânico quando foi criado com o surgimento das redes sociais. Antes disso ainda havia o SEO, não é? Mas se tu reparares, a hype que é criada hoje em dia, a quantidade de vídeos que é criada de género, olha, vai vender serviços de IA, ou vai vender bots de IA, vai vender agentes de IA. Se tu fores a ver, é muito mais, apesar do hype todo que está a existir, é muito mais difícil tu venderes aquilo à imobiliária porque é mais difícil haver um impacto real em aquisição de novos clientes, tá? E eu acho que o hype está a passar. Chegamos a um ponto que a tecnologia foi muito disruptiva, mas nos últimos 2 anos eu não vi grande desenvolvimento. Tá? Eu, como utilizador, normalíssimo. Então, não tenho conhecimento super aprofundado. Eu talvez não ande em todas as ferramentas. Não, eu pego na principal, ChatGPT. Tu vais a ver, ok, está a construir imagens, ok, mas tu ainda não consegues em tempo real estar a falar com a pessoa e aquilo funcionar bem, estar a falar com o chat e aquilo funcionar bem, em versão de vídeo. Ainda tem muito lag, ainda apanha as outras vozes. Eu e a minha esposa falamos na mesma conta, ela ainda não consegue perceber quem é que está a falar, se é ela ou sou eu, e que existem de facto duas pessoas na mesma conta. Então, tem algumas coisas que parece que estagnou. A gente estava com expectativa de que fosse mais além, mais rápido até. A tecnologia é brutal, não me interpretes mal. A tecnologia é brutal, é 5 estrelas. Mas se tu estás a vender inteligência artificial para outras empresas e pensas que vai ser tão fácil como vender, por exemplo, um serviço de tráfego pago, não vai. Não vai. Porque a inteligência artificial não te vai trazer retorno imediato, porque não é uma ferramenta de captação de novos clientes. É uma ferramenta que pode melhorar processos, sem dúvida, mas repara, as empresas que vão ter benefícios por ter um sistema desses, ter uma ferramenta dessas, são empresas mesmo muito grandes. Dá para vender soluções com tickets gigantescos? Dá. Mas é algo que, o que é que tu vais vender, por exemplo, para uma farmácia em termos de inteligência artificial? Mesmo para uma imobiliária, ok, faz sentido para atender possíveis clientes, para nutrir possíveis clientes, mas já é preciso ter tudo o resto montado. Então, ele já tem de ter um sistema de aquisição, já tem de ter tráfego pago, já tem de ter portais, já tem de ter outras coisas que lhe tragam as leads para depois ele conseguir melhorar. Então, não é para todos os negócios. Tráfego orgânico, tráfego pago, todos os negócios precisam e todos os negócios, mesmo que estejam a começar, mesmo que ainda não exista um espaço físico, uma loja, mesmo que ainda não tenham um cliente, tráfego orgânico, tráfego pago, vai beneficiar aquela empresa. Agora, se ele não tem um único cliente, vai estar a vender um bot da IA, aquela coisa não lhe vai ajudar. Então, em termos de clientes, se nós formos a ver um bolo, todos os empresários ou todas as empresas, nem todas precisam de uma solução de inteligência artificial específica para o seu negócio. A maior parte das pessoas vão utilizar o ChatGPT como tu utilizas. Abrem a app, procuram, pesquisam e está feito. Ah, dá para implementar e para melhorar processos? Dá, mas a quantidade de negócios que não precisa disso. A quantidade de negócios que não têm capital para inovar. Porque são serviços caros, porque a tecnologia é recente, porque ainda não existem muitas soluções, porque muito que é criado à unha, personalizado. Então tens negócios de rua, negócios locais que têm uma margem baixíssima e que não podem inovar.
quando têm de investir em algo que pelo menos lhe permita captar mais clientes. Se eles nem sequer isso que têm, porque é que eles vão ter então um chat de inteligência artificial? Entendes onde eu quero chegar? Agora, claro, existem aqui muitos influenciadores a dizer que a inteligência artificial é o futuro, e é isto e aquilo, e dá-nos aquela esperança. E eu também estou com esperança, mas eu pensei que ia ser mais rápido. Eu pensei que as atualizações do ChatGPT que fossem a sair iam ser melhores. De repente saiu o ChatGPT 5, pá, está praticamente igual ao anterior. Eu não noto grande diferença, ok? Notei grande diferença na parte das imagens no do Google, do Gemini, e agora parece que da parte dos vídeos do Sora está cada vez melhor, tá? E acho que os vídeos vai ficar cada vez melhor, acho que as imagens vão ficar cada vez melhor também. Mas para nós, enquanto agências de marketing, para vender um serviço só de IA, é fácil de o vender? Não. Eu continuo a achar que é mais fácil vender este tráfego pago. Continuo a achar isso. Porque de facto é. Porque um bot da IA já é um serviço muito mais fundo do funil. Então há pessoas que não vão precisar. Há negócios que não vão precisar. E eu quis fazer este vídeo porquê? Porque há pessoas que se estão a aproveitar do hype para vender a empresários e os empresários pá, pagam para ver, é o que é. A ver se pode ser que ajude e muitos pagam e pagam bem, pá, tem de ser. Temos de inovar, temos de testar, temos de testar coisas novas, temos de estar na crista da onda. Os empresários que de facto têm possibilidades para isso, acho que deviam. Mas também tem uma data de influenciadores, criadores de conteúdo aqui no YouTube. Estão-te a dizer: olha, constrói bots de inteligência artificial e vende para empresas como se fosse a nova oportunidade do século e ela não vai ser. O ChatGPT, acho que a inteligência artificial vai ser, pronto, como é neste momento, vai ser meia dúzia ali de empresas que ficam como um monopólio e ela está inteligente o suficiente para servir uma data de pessoas sem ser necessário intermediários, por exemplo, como algo mais complexo, como o tráfego pago, como os anúncios no Facebook, como os anúncios no Google. É algo que é mais complexo, mais difícil de usar e por isso mesmo precisa de um intermediário que meta tudo a funcionar. A inteligência artificial é super simples, cada um pode instalar no seu telemóvel, vai se beneficiar, cada pessoa aumenta a sua produtividade. Agora, instalar um ecossistema personalizado dentro de umas empresas, isso não é para todas, é de facto só para alguns. Portanto, não te enganes, a hype parece que já passou um bocado. Algumas pessoas ainda estão a pensar que isto vai ser a salvação. A inteligência artificial não arranja clientes para a tua empresa. Ela, no máximo, pode-te ajudar na parte do atendimento aos teus clientes já existentes. Tá? Para já é isto que faz. Ah, Bruno, mas eu quero montar um bot que vai falar e vai fazer chamadas frias. Até o dia. Tá? Até o dia. Até o dia, porque as pessoas hoje em dia já não atendem chamadas telefónicas porque pensam-se que é scam. As pessoas já não atendem chamadas telefónicas porque simplesmente não querem estar a perder tempo na chamada telefónica, tipo, manda mensagem, eu respondo quando puder. Né? Se tu fores a reparar, a nova geração deve falar muito menos ao telefone, tá bem? O seu comportamento em termos de comunicação é muito mais por mensagem, nem que seja por áudio, mas é uma mensagem. E entrar por esse caminho de, ok, eu vou enviar mensagens em massa para quem não conhece, pode funcionar? Pode-se passar no robô dos SMS. Repara que os SMS também têm um filtro. Grande parte das mensagens vai para o spam. O WhatsApp também tem um filtro. Não filtra as mensagens para spam, mas se ele tiver um número que ele considera que está a mandar muito spam, ele bloqueia esse número. Tá? As chamadas também já fazem essa filtragem, nem todas as chamadas ligam. Eu tenho muitas chamadas que vão parar ao spam de empresas e pessoas que estão sempre a abusar, sempre a fazer essas chamadas. Então, já existe uma inteligência para proteger o consumidor e mesmo que exista algum sistema que por breves momentos vá funcionar, é algo que não é sustentável ao longo prazo. Porque imagina, as pessoas já não recebem chamadas. Se de repente todas as chamadas que tu recebes é um robô do outro lado, menos vão atender, tá bem?
em termos de comportamento, eu acho que não nos vamos de repente começar a atender chamadas e são robôs fantásticos, vou falar aqui com o robô. Não. Então deixa o robô mandar mensagem. Se eu quiser, eu respondo. Não é? Então, a inteligência artificial não vai chegar a esse ponto. É boa para o atendimento, é boa para a análise de dados, é boa para criar textos, editar textos, criar imagens, criar vídeos, editar vídeos, mas isso por si só não atrai pessoas. Não faz, não é um canal de comunicação. E como não é um canal de comunicação, até aparecer um canal de comunicação com um outro paradigma completamente diferente, nós não vamos, a revolução que vai haver aqui no digital não vai ser tão grande. Pelo menos não para as empresas e para freelancers de marketing digital. Tá? Foi só um alerta aqui neste vídeo. Eu espero que tenhas gostado. Se gostaste, dá o like, subscreve, que eu vou colocar mais vídeos assim desta forma, tá bem? Um abraço, até já.